Dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horas são. E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer com vocês aí um pequeno resuminho aí de alguns pontos que nós já estudamos, que vocês já viram aí no centro de mídia, tá? E esse resuminho aí vai servir para vocês estarem respondendo os próximos exercícios que virão. Bom, como vocês sabem, nós estamos estudando aí no conteúdo de ciências, um conteúdo relacionado à química, tá? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai falar sobre equação química, certo? Muito bem. Bom, já falei para vocês na introdução à aula onde está a química, onde que está a química. A química é algo muito complicado, de repente você olha lá a imagem, vê vários equipamentos de laboratório, né, e tudo mais, e várias substâncias, e fala, nossa, a química é algo muito complexo, né, a química é algo muito difícil. Bom, ela é complexa, ela é difícil, mas ela faz parte do nosso dia a dia, né, e onde ela está no nosso dia a dia, ela está em tudo. Tudo que você tocar, tiver um volume, tiver uma massa, né, tem uma composição química, tá? Então, a banana, a água, os animais, as plantas, uma rocha, as frutas, tudo que a gente come, a sua roupa, a sua caneta, a sua mesa, a lousa, o seu celular, tudo isso tem uma composição química. Então, nosso corpo, ele funciona basicamente porque acontece um monte de fenômenos químicos. Se esses fenômenos químicos não acontecessem, não haveria vida, tá? Nós não estaríamos aqui agora. E claro que os fenômenos químicos acontecem no ambiente mesmo com os seres não, com os objetos que não são vivos, por exemplo, uma pedra, né, com a tinta da sua casa, ela está sofrendo reações químicas aí no dia a dia. Bom, o que a gente vai falar especificamente é uma equação química, tá? Geralmente a gente pensa, né, nesse monte de fórmula química, a gente não vai se aprofundar em nada, mesmo porque é ensino fundamental. Mas o que é uma equação química, na verdade, tá? O que é uma equação química? Uma equação química, ela nada mais nada é do que uma representação de uma transformação química. É uma representação de uma reação química, tá? Ou seja, quando houve uma reorganização daquele material que compunha a matéria, nós temos uma reorganização, nós vamos ter outras substâncias aí. Então, uma substância pode virar outras. É uma reação química, tá? Duas ou mais substâncias podem se combinar, para virar 3 ou 4 ou 2. São reações, são transformações químicas. A substância deixa de ser o que ela era para virar outra coisa, tá? Diferente de uma mudança de estado físico. Lembra? Sólido, líquido e gasoso. A água mudou apenas a sua forma de manifestar. Ela está sólida, ou está líquida, ou está gasosa, mas ela não mudou quimicamente, ela continua sendo H2O, continua sendo água, tá? Bom, vocês já viram aí, vocês viram na teleaulas anteriores aí do centro de mídia, algumas evidências de uma transformação química, de uma reação química, tá? Claro que existem fatores que podem estimular, que podem incentivar, que são responsáveis pela própria transformação química, pela própria reação química, tá? Por exemplo, o calor, a eletricidade, uma ação mecânica, né? O movimento, esfregar, socar, tá? Apenas o fato de uma substância estar em contato com a outra, a própria luz, né? Então, por exemplo, o ovo. Quando você frita o ovo, houve uma transformação naquela composição química do ovo. Ele não é exatamente a mesma coisa que era antes de você colocar na frigideira, tá? Você deixou lá um objeto exposto à luz, ele mudou a coloração. Por quê? Houve uma transformação química ali, certo? Bom, e aí vocês sabem, né, quais são evidências de uma transformação química. Você deixou lá o arroz 3 semanas, você vai lá e está com um cheiro diferente. É uma evidência que está acontecendo alguma coisa ali, certo? O lixo deixou lá, está saindo um cheiro depois de alguns dias. É porque há uma evidência, né, que está acontecendo uma transformação química ali, uma reação química. Então, liberou borbulha, né, liberou gás, houve uma liberação de cheiro, houve uma mudança na coloração, tá? Ou os objetos quando se uniram aqueceu, né? São evidências aí que estão acontecendo transformações químicas, tá? Bom, mas a transformação química, ela é assim, como é que eu vou falar?
ela também é representada quimicamente para estudar, para explicar, para analisar. E aí a gente usa o que a gente chama de equação química. Então, o que é uma equação química? Uma representação de uma reação química. É uma representação de uma transformação química. Isso a gente vê basicamente em coisas simples no nosso dia a dia, como, por exemplo, o bolo. Tá? Então, por exemplo, quando você faz um bolo, né? Você faz o bolo e você usa alguns ingredientes, né? Por exemplo, ovo, leite, açúcar, farinha, bem resumidamente. Depois você tem um resultado, que é o bolo. Aconteceu uma transformação química com esses ingredientes para originar aquele resultado final. Se você mudar os ingredientes ou as proporções dos ingredientes, o resultado vai ser outro, né? Vamos ter uma mudança aí no que aconteceu dentro dessa transformação química, tá? Então, um exemplo bem simples aí de uma equação química, vamos pegar o exemplo do bolo, certo? Lembrando, então, que numa equação química a gente tem o quê? Um antes e um depois. Então, você tem o antes dela acontecer e depois que ela aconteceu. Então, você tem o ovo, leite, açúcar e farinha e depois você vai ter o resultado disso, que é o bolo, né? Então, a gente fala que tem um antes e um depois, certo? Mas esse antes e depois tem nomes específicos. A gente vai falar assim, antes da reação e depois da reação. Você pode até falar, né? Mas quimicamente falando, a gente usa termos próprios, termos específicos, né? Então, o que aconteceu antes, as substâncias que se combinaram antes, a gente chama de reagente, e o resultado é o produto, entendeu? Então, o antes da reação acontecer, aquelas substâncias que estão ali antes da equação acontecer, da reação acontecer, desculpa, são reagentes. Os que estão depois são os produtos, correto? Tá? Aqui um outro exemplo aí que eu peguei na internet aleatoriamente, tá? De uma reação química, mas aqui já está usando a linguagem química. Lembrando, ó, eu apaguei aí o balanceamento, tá? Mas isso agora não vem ao caso na nossa aula, tá? Só para vocês entenderem. Então, o que tem antes tem que ser exatamente o que tem depois, tá? Lembra da lei de Lavoisier? Então, se eu tiver reagentes que reagem numa quantidade, o que tem antes reagindo, o produto tem que gerar a mesma quantidade depois. Então, se eu tiver 100 gramas reagindo ali, o resultado vai dar outras substâncias, mas a soma dessas substâncias vai dar 100 gramas, tá? Então, eu pus aqui a fórmula química, por exemplo, metano combinado aí com água, metano combinado com gás oxigênio aí, tá? Vai originar o gás carbônico e a água. Então, antes da reação, a gente chama de reagente, eu tenho o gás metano e o gás oxigênio, e depois da reação eu tenho o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, e a água, que é o produto, tá? Embaixo aí está representando a equação química por meio de bolinhas, né? As bolinhas representam os átomos, né? Ou seja, os elementos químicos aí envolvidos aí, os elementos presentes nessas substâncias, tá? Então é só uma representação, é um modelo aí representativo por meio das moléculas das substâncias envolvidas, tá? Lembrando o que é uma molécula, na verdade. Quando eu tenho dois átomos aí, uns átomos formando uma substância eu tenho uma molécula, né? Então, dois ou mais átomos unidos formando uma substância aí. Outro exemplo aí de uma reação química, pois é de novo, quem que são os reagentes nesse caso? Reagentes são o C2H6O, que é a glicose, e o O2, que é o gás oxigênio. Qual é o resultado disso? O resultado disso depois da setinha, tá? Depois da setinha o resultado. Ou seja, depois da setinha eu tenho os produtos dessa reação, que é o dióxido de carbono, ou gás carbono, mais a água, tá? Então, uma equação simplificada aí do processo de respiração que acontece dentro do seu organismo, lá no interior das suas células, lá na mitocôndria das suas células. Aí é um exemplo dessa equação, mas tá simplificado aí, tá? Sem o balanceamento e tudo mais. Bom, claro que vocês estão vendo aí, lá no exemplo do bolo, eu pus bolo, farinha, açúcar, e agora você começou a colocar esses nomes complicados, C6H12O6, O2, CO2, essa aí, na verdade, é a representação das substâncias, ou seja, as substâncias são formadas por moléculas, essas moléculas são compostas por átomos diferentes, tá? Então, a gente usa o quê? Fórmulas químicas para representar uma substância. Então, o gás oxigênio tem uma fórmula química, o gás carbônico tem uma fórmula química, a glicose, a sacarose tem uma fórmula química, tá?
humano tem uma fórmula química do ser humano? Não, não tem uma fórmula química do ser humano. Vocês viram no texto que nós aprendemos aí, que eu enviei, e no vídeo da última aula, que nós somos formados por diversos elementos químicos, mas nós temos muitas substâncias. Então, tem uma fórmula química do homem. A gente tem proteínas, diversas delas, carboidratos, lipídios, sais minerais. Então, a gente não tem uma substância para fazer uma fórmula do humano, do ser humano. A gente tem um número infinito, né? Inclusive compondo o nosso DNA de moléculas diferentes aí para que os seres, não só os seres humanos, mas os seres vivos de uma forma geral, são muito complexos, né? Não tem uma fórmula. A gente tem as fórmulas químicas das substâncias em si, tá? Bom, então aí só um exemplo, eu pus aí para vocês a fórmula química do C2H6O, que é a fórmula química da glicose, tá? O O2, que é a fórmula química do gás oxigênio, o CO2, que é a fórmula do dióxido de carbono, popularmente chamado de gás carbônico, e o H2O, que é a fórmula química da água, tá? Então as equações químicas são escritas como substâncias, né, que reagem entre si, reagentes, e depois da reação química eu tenho substâncias originárias que são produtos. Mas tudo isso é escrito na fórmula por meio da linguagem química, ou seja, por meio de fórmulas químicas, tá? Olha o exemplo da fórmula química de algumas substâncias aí. Na sua casa, por exemplo, você tem uma substância, o NaCl, que é o sal de cozinha, outra substância química que tem uma fórmula química. Então, vamos explicar uma fórmula química. A fórmula química é bem simples, tá? Olha o exemplo da água que vocês já cansaram de ver. H2O é a fórmula química da água, correto? Então, as letrinhas representam os elementos químicos, ou seja, os átomos. Nós temos aí mais de 118 átomos na tabela periódica, certo? Cada átomo representa um elemento químico com propriedades próprias. Existem aí algumas regras de combinação, né? Mas à medida que esses átomos se combinam, eles formam aí uma infinidade de substâncias. Então, por exemplo, a substância química água, H2O, quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho H é o símbolo do hidrogênio e O é o símbolo do oxigênio. Então, quer dizer que na fórmula da água tem hidrogênio e oxigênio, certo? Mas aquele doisinho ali embaixo, o que ele representa? O doisinho representa a quantidade de átomos, tá? Então, ele é o índice. Ele está sempre à direita do símbolo, tá? Ele representa a quantidade de átomos que está à esquerda do número. Então, à direita do número tem a quantidade de átomos. Então, por exemplo, o 2 não está à direita do hidrogênio? Significa que eu tenho, então, o quê? 2 hidrogênios, certo? Mas o oxigênio não tem nenhum número ali. Quando não tem nenhum número, é zero, né, professor? Não. Não é zero. Se fosse zero, não precisava colocar o oxigênio. Quando não tem nenhum número, é 1. É 1, não é representado, tá? Então, se não tem nenhum número, é 1. Então, oxigênio. Quantos átomos de oxigênio compõem a molécula de água? 1, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? Olha o outro exemplo aqui. Vamos ver a glicose aqui, por exemplo. Olha a glicose. Então, C2H6O. Então, o númerozinho pode ver que ele fica subscrito, ele fica escrito abaixo da letra, tá? C é carbono, H hidrogênio e O oxigênio, correto? Quantos carbonos eu tenho? Então, olha lá, 2 carbonos. O 2 refere-se ao C de carbonos. E quantos hidrogênios eu tenho? 6, tá? Então, sempre o número está aí à direita da letra, certo? E quantos oxigênios eu tenho? 0? Não, não é 0, é 1, entendeu? 1 oxigênio. Então, eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio combinados, formando essa molécula da glicose, que é um carboidrato, vamos dizer assim, simplificadamente, é um tipo de açúcar, tá? Que nós utilizamos no nosso processo respiratório. Quando você come farinha, quando você come macarrão, pão, o nosso corpo degrada aí a substância, o amido, para virar a glicose, e a gente usa a glicose no processo de respiração, tá? Liberação de energia aí. Então, olha lá, ó. Então, quantos carbonos eu tenho? 2. Quantos hidrogênios? 6. E quantos? Eu fiz errado aqui, ó. Aqui tem um erro, gente. Opa, aqui tem um erro. Aqui não é carbono. Rabisca aí, rabisca no caderno aí. Aqui é oxigênio. Olha que letra bonita, gente. Quantos oxigênio eu tenho? 1. Correto? Certo?
então vamos lá. Espera aí. Ah, agora... Nossa senhora. Então vamos lá. Beleza. Tudo bem? Olha lá de novo o erro. Ó. Aqui é oxigênio. Escrevi errado. Oh, aqui também tá errado, caramba. Puta que pariu. Aqui também tá errado. Espera aí. Eu fui copiar e ficou tudo errado. Aqui é hidrogênio também. Certo? Então deixa pra lá. Não vou começar a aula de novo, não. Então aqui é hidrogênio e aqui é carbono. Eu copiei errado. Tudo bem? Deu para entender? Certo? Então C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio. Beleza, vamos lá. E aí, por fim, esses elementos químicos estão representados aí na tabela periódica. Tá? Olha aí a tabela periódica dos elementos químicos. Aí eu tenho todos os elementos químicos, aproximadamente aí eu tenho 118 elementos químicos. Então, tudo que faz parte do universo é feito por isso daí. No seu corpo aí, ó, dezenas deles estão presentes aí no seu corpo, né? Vocês viram no vídeo que eu passei na última aula. E tudo que você tocar, tiver massa e volume, é feito por isso aí. O universo é feito do quê? De matéria e energia. Então, as matérias que compõem o universo estão aí. Não é só o que a gente tem aqui na Terra. Claro, de repente pode ter elementos químicos que a gente ainda não conhece. Então, essa tabela ela vai sendo completada. Então, quando Dmitri Mendeleev criou a tabela periódica, ele criou um sistema que ela vai sendo completada à medida que a gente vai descobrindo novos elementos químicos. Tudo bem? Ah, professor, eu tenho que decorar essa tabela periódica. Não, você não tem que decorar. Na verdade, ela é um instrumento de pesquisa. Tá? Você usa para pesquisar. Claro que se você for um químico, um bioquímico, provavelmente você vai decorar, porque você vai usar isso bastante. Tá? Ah, explica para mim a tabela periódica. Não vou explicar a tabela periódica, não faz parte dessa aula. A gente não tem que aprender agora como é que ela funciona, que ela tem períodos e tudo mais, tá? É só entender que é um instrumento de pesquisa e aí estão os elementos químicos das substâncias que compõem o mundo que você está observando à sua volta aí. Certo? Tá? Ah, e aí essas letrinhas são os símbolos dos elementos. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui. Ó, olha lá. Carbono, letra C, não é? O nitrogênio, letra N. O oxigênio, letra O. Certo? O flúor, F, né? Então, eu tenho uma ou duas letrinhas para representar o símbolo químico, tá? O bário, Ba, tá? Argônio, Ar, certo? Cloro, Cl, mas nem tudo são flores, né? E você vai ver algumas coisas do tipo assim, né? Por exemplo, sódio é Na, não é S. O potássio é K, não é P. A prata é Ag, não é PR, por exemplo. O ouro é AU, não é OU. O mercúrio é Hg. Por que isso? Por que isso daí? Bom, isso vai estar no texto que eu estou explicando aí embaixo, tá? Então, vou deixar aí só uma palhinha aí para vocês. Então, vocês sabem que a gente usa, então, letrinhas para representar os elementos químicos. Só que essas letrinhas não usam o português. Não é a inicial do nome do elemento químico na língua portuguesa. É a inicial do nome do elemento químico escrito em latim ou em grego, tá? Então, muitos coincidem, como a nossa língua ela tem uma origem latina, muitos elementos químicos coincidem. Por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, coincide do latim a escrita ser próxima à do português. Mas alguns elementos não. Então, por exemplo, o sódio se escreve nátrium. Por isso que a gente tem aí o quê? Por isso que a gente tem aí Na. Nátrium. Né? O potássio se escreve cálium. Por isso que a gente tem o K. A prata se escreve argentum. Por isso a gente tem o Ag. Certo? Espero aí que tenha dado uma esclarecida para vocês. Não sei se foi uma boa ou uma péssima aula, mas estamos aí. Eu resolvi fazer isso só para vocês terem um contato aí, para a gente não ficar muito alheio a tudo que já foi visto. Aí eu passei os exercícios nesse caminho, tá? Ó, um abraço aí. Ó, e tem gente que tem que pegar firme, o negócio tá devagar, hein? Falou? Abraço para vocês. Tchau, tchau.